Olá. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à palestra Gestão de Riscos da SGS Academy. Pessoal, então vamos tratar desse tema que tem estado em evidência em função das mudanças das normas da ISO, tanto a 9001 que trata sobre qualidade, quanto da 14 que trata sobre a gestão ambiental. Então veremos como que a qualidade se encaixa na gestão de forma estratégica na empresa. E falando um pouquinho com vocês sobre a SGS Academy, que está realizando este evento, ela é o fruto de um novo pensamento de educação que o Grupo CGS colocou aos seus clientes e às pessoas que querem aumentar o seu conhecimento. Trabalhamos desde a criação de conteúdos específicos, customizados, até, de fato, realização de treinamentos em sala de aula com os alunos e também em ambiente virtual, com curso à distância no formato EAD. Para isso, contamos com os melhores instrutores e utilizamos ferramentas educacionais e tecnológicas condizentes com as práticas atuais do mercado. Estamos embasados pela nossa experiência global, já que estamos presentes em mais de 140 países e temos quase também 140 anos de história. Meu nome é Ricardo Caldas e estarei com vocês nessa noite para essa palestra. Sou graduado em Administração de Empresas com MBA em Gestão e Engenharia da Qualidade pela Escola Politécnica. Já tenho também uma longa relação com a SGS Academy, incluindo também a parte de auditorias para a ISO 9001, para a ISO 14001, e especificamente na SGS Academy, atuo na coordenação técnica dos programas de formação Gestor da Qualidade e também para o programa de formação de Gestor de Riscos. Caso você tenha algum comentário ao longo da palestra, ao longo deste evento, deixa como comentário do YouTube, para que depois possamos respondê-los. Então, conforme já falamos, a nossa ideia essa noite é abordarmos a importância da mentalidade de risco, que este é o conceito novo que as normas de sistema de gestão trazem, e o seu papel enquanto qualidade na área estratégica da empresa. E mostrar também como as nossas soluções na área de especialização podem ajudar você como profissional na área de qualidade e sistemas de gestão. Então, pessoal, primeiramente, é importante entendermos qual o conceito de mentalidade de risco que as normas ISO trazem para nós agora. E, primeiramente, falar um pouco especificamente sobre risco. De acordo com a definição da ISO, risco está associado ao efeito da incerteza sobre o resultado esperado, ou seja, é não sabermos o que vai acontecer. Só que temos por hábito pensar que risco necessariamente é algo negativo, algo ruim para a empresa. E a ISO deixa bem claro que o risco é quando este efeito da incerteza é negativo. Aí, continuamos chamando a situação de risco. Porém, se temos um efeito positivo, falamos então que é uma oportunidade. Por que isso, pessoal? Porque as normas de gestão, a ISO 9001 e a ISO 14001, pedem que apliquemos ações para abordar tanto riscos quanto oportunidades. Temos a tendência, então, de olhar mais para risco, mas também não podemos perder de vista a questão de oportunidades para nossos processos, produtos e serviços. Então, o conceito que a norma traz, que é a mentalidade de risco, é para habilitar a empresa a entender quais são os fatores que podem causar desvios nos seus processos, no seu sistema de gestão como um todo, que é o conjunto de processos, como também produtos e serviços que ela oferta ao mercado. A ideia disso é que ela adote uma postura, uma cultura preventiva, que é o objetivo central de um sistema de gestão. Assim, ela vai minimizar efeitos negativos, que são os riscos, e maximizar o aproveitamento de oportunidades, ou seja, dos efeitos positivos. O importante também, pessoal, é deixarmos claro que esse novo conceito de mentalidade de risco não é uma coisa totalmente nova às normas de sistema de gestão. O que aconteceu agora é que este conceito ele está mais implícito, ou melhor, mais explícito nas normas. Anteriormente, em versões anteriores da norma, ISO 9014,
ela aparecia de maneira implícita, ou seja, subentendido alguns requisitos. Tínhamos, por exemplo, o requisito relacionado à ação preventiva. A ação preventiva tratava, então, um risco que a empresa enxergava ou a melhoria que ela enxergava. Ou seja, tratava risco e oportunidade, porém de uma maneira ainda não ordenada pela empresa. Porém, agora, na versão 2015 das normas, temos, então, a questão de risco muito mais explícita. E o mais importante de tudo, este conceito tem que ser aplicado na base do planejamento de sistema-gestão. E não por acaso, este requisito nas normas está dentro da cláusula 6, cujo tema central é exatamente o planejamento do sistema-gestão. E essa frase que colocamos ao final reflete bem a importância da empresa aplicar este conceito, já que o maior risco que a empresa pode correr é não saber quais são os seus riscos. Ou seja, quer dizer que a empresa, então, se não tiver esse conhecimento, agirá somente em caráter corretivo. Basicamente, sempre estará apagando incêndios, o que sabe que nos dias de hoje não é tão produtivo assim. Então, a gente pode concluir, num primeiro momento, que a mentalidade de risco não é recente, apesar de que ela estava implícita em versões anteriores das normas, é algo que as empresas já fazem, mesmo que ainda de maneira intuitiva e não tão formal, não tão ordenada, tem que ser contínua, ou seja, não faço em um ponto isolado, tenho que fazer isso continuamente, revisitar meus riscos, revisitar minhas oportunidades e ver como que eles evoluiriam ao longo do tempo. Me ajuda na empresa a ter maior conhecimento sobre os seus aspectos, sobre os processos, sobre aquilo que pode vir a impactar futuramente. Consequentemente, aumenta a chance da empresa em alcançar seus objetivos, sejam eles voltados para a qualidade ou para o meio ambiente. Reduz a chance de um risco que hoje está controlável, está em um nível tolerável, de fato acontecer ou extrapolar o nível tolerável que a empresa estabeleceu. E tão importante quanto, torna a prevenção um hábito, uma questão cultural da empresa, que passa, então, a aplicar o seu sistema de gestão em uma situação muito mais preventiva, de fato, sim, essa é a gestão que a norma preconiza, e deixa de ser tão reativa, porque deixa de agir de maneira tão corretiva, ou seja, que nem nós brincamos agora há pouco, somente apagando incêndios. Apesar da norma tratar a mentalidade de risco de uma maneira bastante simples, já que ela não preconiza mandatoriamente uma gestão de riscos formal, como muitos imaginam, a aplicação desse conceito requer uma ordenação básica e mínima para que a empresa consiga abordar tais riscos e tais oportunidades. Se nós observarmos essa perspectiva sobre a gestão de riscos, ela engloba basicamente política, procedimentos e prática de gestão. A gente pode se perguntar no primeiro momento, o que seria, qual a definição de gestão de riscos? A gente pode tomar que a gestão de riscos é o conjunto de atividades que a empresa faz para dirigir e controlar a si mesma no que se refere a riscos. Ou seja, ela vai ter uma sistemática para identificar, analisar, avaliar e tratar riscos e oportunidades, que são as atividades citadas aqui embaixo. A identificação, basicamente, remete à identificação da fonte de risco, ou seja, o que causou o risco e as suas consequências potenciais para a empresa. A análise vai ser o estabelecimento de critérios para avaliar tal risco identificado, por meio, por exemplo, de severidade, frequência, tendência, urgência e demais critérios que a empresa determine. A avaliação será o confronto do risco identificado com realmente a tendência que a empresa estabeleceu enquanto critérios. E, num último momento, como conclusão dessa sistemática, o tratamento de ações. Já que sabemos qual é o risco, estabelecemos critérios para analisá-los, avaliamos, ou seja, confrontamos riscos e oportunidades com os nossos critérios, poderemos, então, tratá-los por meio de ações, ora corretivas, ora preventivas, ou até mesmo melhorias. Não podemos esquecer, apesar de estarmos aqui falando sobre a gestão de riscos, também temos que aplicar este conceito e expandi-lo para as oportunidades. E para que nós tenhamos aqui uma noção bastante interessante, entendermos como começar a aplicação desse conceito na empresa, vale a pena falarmos brevemente sobre cada um dos princípios que embasam a gestão de riscos. Mandatoriamente, a gestão de riscos, ela cria e protege o valor da empresa, uma vez que ela melhora o desempenho da gestão da qualidade, da gestão ambiental, também se aplica a questão de saúde, segurança ocupacional, ajuda a empresa no atendimento legal que ela precisa evidenciar, e também a sua imagem perante o mercado, já que situações adversas tendem a acontecer menos. Isso ajuda
no seu retrato para o mercado. O segundo princípio também é bastante interessante e acaba sendo um recado para as empresas. A gestão de riscos é a parte integrante de todos os processos organizacionais. Ou seja, quando falamos em processo, que é a base do que é sistema de gestão, nós temos que integrar a gestão de riscos e não tratá-la de maneira independente. Tem que estar na cultura. Então, se realizamos um mapeamento de nossos processos, por qualquer ferramenta, como, por exemplo, um diagrama de tartaruga, a matriz POC, temos que considerar também a identificação de riscos e oportunidades para o processo e como trataremos deles posteriormente. O terceiro princípio vale para qualquer função que dentro da empresa toma algum tipo de decisão, já que conhecer os riscos e oportunidades ajudam a pessoa que está nessa função a tomar uma decisão muito mais assertiva, com base em fatos e dados e num conhecimento muito maior. O quarto princípio afirma que a gestão de riscos aborda de maneira explícita a incerteza. É exatamente a gestão daquilo que não se sabe o que pode acontecer ou que não se sabe a consequência que pode acarretar para a empresa. É o fundamento que nós falamos. É basicamente definição de riscos, efeito da incerteza. Mais do que isso, saberemos a natureza da incerteza, porque uma boa gestão de riscos começa pela sua identificação e o que ocasiona o risco. Se é a oportunidade, vamos entender qual é essa fonte para não aproveitá-la de maneira pontual, para que possamos aproveitá-la de maneira repetitiva e consistente. O quinto princípio diz que a gestão de riscos deve ser sistemática, estruturada e oportuna, ou seja, tem que ser um processo da empresa, tem que ser de maneira ordenada. Não pode ser algo pontual na empresa. O sexto princípio também reflete que a gestão de riscos deve se basear nas melhores informações disponíveis. Como qualquer sistema de gestão, as informações têm que ser geradas com base em fatos e dados, não em achismos, não em palpites. Informações de diversas fontes. Nossa relação com os clientes, com pares interessados pertinentes ao sistema de gestão, com dados históricos, com a experiência da empresa, com análise de tendências e cenários. Ou seja, enxergamos aqui uma relação direta com o princípio anterior, que fala que tem que ser uma gestão estruturada, sistemática. O sétimo princípio é basicamente a customização da gestão de riscos para a empresa. Ela é feita à sua medida. Ou seja, não existe um modelo pronto que a empresa pode adotar. Ela pode, obviamente, recorrer a práticas, a metodologias conhecidas, reconhecidas no mercado, mas ela terá que fazer alguns ajustes de acordo com as suas peculiaridades. Ou seja, no mínimo, alinhada com o contexto da empresa, com o seu perfil, com a sua estratégia. O princípio número 8 diz que a gestão de riscos ela considera os fatores humanos e culturais, muito também com base nas particularidades da empresa. Ou seja, casado com o princípio anterior, não é um modelo pronto. Apesar de eu recorrer a metodologias já existentes, eu tenho que adequar o método à empresa, e não o contrário, não adequar a empresa ao método. Como uma boa prática de gestão, a gestão de riscos tem que ser transparente e inclusiva. Transparente de como ela é realizada, sem ser divulgado, divulgar resultados, e inclusiva. Todos podem participar, de maneira proativa, de maneira reativa também, se a empresa assim quiser. Todo mundo tem abertura. Não é somente um instrumento, um mecanismo da autodireção, daqueles que tomam decisão. Não, todos podem participar, podem contribuir para que realmente ela seja eficaz na empresa. O 10º princípio diz que a gestão de riscos é dinâmica, interativa e capaz de agir mudanças. Como todo bom processo, ele é passível de revisão. Gestão de riscos interage com todos os processos da empresa. Fazer a gestão de riscos, aplicá-la somente a um ou a poucos processos da empresa, limitará a aplicação dessa gestão. Terei resultados limitados, que talvez não enxerguem diversos aspectos da minha empresa. E mais importante, a empresa consegue reagir a mudanças de maneira mais ordenada, sistemática. E é até interessante tocar nesse ponto, porque as normas de gestão têm abordado, na versão 2015, o planejamento de mudanças, que é exatamente o recado que a norma dá. Que a mudança, que é uma certeza que ela vai ocorrer, tanto mudanças intencionais que a empresa quer implementar, quanto aquelas que ela é obrigada a implementar mesmo que não queira. As mudanças vão ocorrer. Mas quando eu for planejar a mudança, isso tem que ser feito de maneira sistemática e ordenada pela empresa. Ou seja, aqui, esse princípio tem uma relação direta com a letra P do ciclo PDCA,
ou seja, planejamento. O último princípio, e até como conclusão dos outros 10 que nós vimos, também um recado para a empresa. Se nós aplicarmos a gestão de riscos, fatalmente facilitará a melhoria contínua da empresa. E o que entendemos de melhoria contínua? A melhoria contínua é a capacidade que a empresa tem de cada vez mais conseguir atender aos seus requisitos, sejam eles gerados pelas normas de gestão, pelos seus clientes, por leis aplicáveis ao seu produto, ao seu serviço, as leis ambientais, quando falamos de 14.001, e também os requisitos próprios da empresa, por meio dos seus procedimentos, manuais, suas políticas, instruções de trabalho, sistemáticas informais, fluxo de trabalho, ou seja, quanto mais a empresa consegue de maneira consistente atender a tais requisitos, melhor ela será. E eu conhecendo os meus riscos, isso ficará com certeza muito mais fácil. Então, pessoal, agora que nós tivemos um panorama geral da mentalidade de risco e da gestão de riscos dentro do contexto de uma gestão, vamos entender o seguinte: o que nós, gestores, que trabalhamos diretamente em uma gestão, temos que pensar, temos que considerar em relação à mentalidade de risco quando falamos da nossa sistema de gestão. Porque o sistema de gestão, as normas do sistema de gestão, não contemplam o risco somente um requisito. Isso quando falamos explicitamente, é um requisito. Porém, o conceito em si se distribui em diversos outros pontos da norma. E é isso que abordaremos daqui para frente até o final da nossa palestra. Fizemos aqui uma transação, uma analogia interessante entre a 9.000 e a 14.001, em que momentos que nós temos o risco e as oportunidades também de maneira implícita ou explícita na norma. Por exemplo, a partir do momento que a 9 e a 14 têm a mesma cláusula, essa análise fica muito mais fácil. Na cláusula 4, cujo tema central é o contexto da empresa, aonde que o risco e a oportunidade aparecem? Basicamente, na parte de determinação do contexto, que é o requisito 4.1. O contexto que é aquele ambiente no qual a empresa está inserida e a combinação de questões internas e externas que impactam o sistema de gestão. Quando pensamos nas questões internas e externas que podem impactar no meu sistema de gestão, automaticamente, quase que de maneira involuntária, já pensamos no risco ou na oportunidade associada. Até veremos também que na norma, ou nas normas do sistema de gestão, existe uma relação direta entre riscos e oportunidades, contexto da empresa e o tópico seguinte aqui na cláusula 4, as necessidades e expectativas de partes interessadas. Onde também, quando mapeamos quais são as partes interessadas pertinentes do sistema de gestão e entendemos o que essa parte quer da empresa, entendemos se esse interesse representa um risco ou uma oportunidade para a empresa. E também, como estamos falando de processos, a abordagem de risco e oportunidade aparece claramente no requisito que fala sobre os processos necessários ao sistema de gestão. Conforme o exemplo que foi dado agora há pouco para vocês. Se a empresa utiliza uma ferramenta para mapear o processo, ela pode começar a aplicar esse conceito já no mapeamento, identificando inicialmente quais são os riscos, as oportunidades. Num segundo momento, na cláusula 5, liderança das normas de sistema de gestão, ela aparece de maneira mais fiel na ISO 9001, quando diz que a alta direção deve promover o uso da mentalidade de risco pela organização. Isso é um papel, é uma tarefa da alta direção pela empresa, já que para que esse conceito, o pensamento com base em risco, já comece no topo da pirâmide da empresa. Prosseguindo na norma, esse tema aparece também na cláusula 6 de planejamento, e aí de maneira muito mais explícita. Na 9.001 e na 14, temos isso em requisito. Na 9.001, basicamente no 6.1, quando diz que a empresa deve implementar ações para abordar tanto riscos quanto oportunidades. E também num outro requisito importante, no planejamento de mudanças. Existe o conceito que toda mudança pode trazer um risco. No caso do sistema de gestão, este tema, este lema, melhor dizendo, ele é expandido. Uma mudança pode trazer um risco ou uma oportunidade. Depende do impacto dele para a empresa. Já na 14.001, versão 2015, também temos explicitamente o requisito para ações visando abordar riscos e oportunidades, e também quando falamos de aspectos ambientais. Ou seja, para que depois eu pense nos impactos ambientais derivados dos aspectos. E também o atendimento legal, por meio de requisitos legais e outros requisitos subscritos pela empresa. O requisito legal me gera uma oportunidade quando eu atendo de maneira completa. É um diferencial. E eu evito o risco de não atendimento
e disso me gerar uma implicação legal na empresa, desde uma notificação, uma multa ou algum outro tipo de sanção pelo órgão regulatório. Na cláusula 7, apoio, e aí olhando um pouco mais para a ISO 9001, a parte de risco e oportunidade está muito associada a um novo conceito que a 9000 trouxe, que é o de conhecimento organizacional. Esse conceito é para evitar que a empresa fique refém de alguns aspectos, por exemplo, como rotatividade, ou até mesmo de um ou poucos colaboradores conhecerem determinado aspecto da empresa. Esse conhecimento tem que ser compartilhado pela empresa. Então, me traz um risco e oportunidade. Risco, se eu não compartilhar esse conhecimento. Oportunidade, quando eu compartilho, eu tenho mais pessoas aptas a aplicar esse tipo de conhecimento da empresa. Seção 8, que trata de operação, nas normas do sistema de gestão, temos tanto na 9 quanto na 14001. Na ISO 9001, quando falamos de provedores externos, que é o termo novo que a norma trouxe para designar tanto fornecedores quanto terceirizados. Aqueles, claro, que vão ter aqui impacto no meu produto ou no meu serviço. Se eu não tiver um controle efetivo deles, me traz um risco. Risco que, num pior cenário, pode ser replicado ao meu cliente. Também aparece nas condições controladas para prover um produto ou serviço. Se eu não controlo bem as condições pertinentes para uma boa produção, uma boa prestação de serviço, isso me traz um risco. Se eu faço de uma maneira pertinente, de uma maneira coerente, é uma grande oportunidade. Na 14001, é basicamente toda a seção 8, porque está dentro da parte de planejamento e controles operacionais, com base nos meus aspectos e impactos ambientais que a norma tratou anteriormente, e também eu me preparo e respondo às minhas emergências da gestão ambiental. Ou seja, estou mitigando riscos. Posso prevenir situações diversas no futuro. Já na cláusula 9, que é a avaliação de desempenho, também esse tema aparece nas duas normas. Na ISO 9001, quando diz que a empresa deve monitorar, medir, analisar e avaliar o seu sistema de gestão voltado para a qualidade. Com base nos resultados de monitoramento, medição, análise e avaliação, teremos a noção exata se temos um risco ou se temos oportunidade. Se tivermos um risco, conseguiremos julgar se o risco é tolerável ou não. Se é oportunidade, se realmente valerá a pena aproveitá-la futuramente. Na 14001, também aparece em auditoria interna, que a 9 também aborda. Fazemos auditoria com uma grande ferramenta para a gestão de riscos. Por quê? Teremos a noção exata do desempenho dos processos da empresa. É como se batêssemos uma foto de um processo ou dos processos. Saberemos o que está mais crítico, o que está menos crítico, o que pode ser melhorado, o que deve ser corrigido. E quando a direção também faz análise crítica do sistema de gestão, tanto da qualidade quanto da gestão ambiental. Até porque uma das entradas é, de fato, avaliar a eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades. E, por último, na cláusula 10, cujo tema central é a melhoria, aonde o risco aparece? Basicamente, quando a seção trata necessariamente da melhoria, quando nós respondemos às alterações de riscos. Porque se tomamos ações, se implementamos ações corretivas, pode ser que essa ação corretiva interfira no meu risco, reduza o meu risco, previna o meu risco, ou até mesmo elimine. Não que eliminar o risco é uma condição, é um requisito que as normas colocam. O que elas colocam para a gente é prevenir ou reduzir riscos. Até porque um risco pode não ser eliminado, ele é mantido no nível tolerável pela empresa. Pessoal, espero que tenham aproveitado essa palestra e peço que dúvidas sejam colocadas nos comentários aqui do YouTube. E agora vamos continuar falando um pouquinho da solução que a SGS Academy pode oferecer para vocês. Com base no cenário que colocamos, estamos oferecendo um programa de gestor de riscos em sistemas de gestão, ou seja, algo bem abrangente e que agora é parte do dia a dia de qualquer gestor que esteja envolvido diretamente com o sistema de gestão da empresa ou para o profissional que quer se inteirar e aplicar essas práticas no dia a dia da empresa. Para isso, contamos com instrutores atuantes no mercado, que são especialistas nas áreas, não somente prática acadêmica, mas também no dia a dia das empresas. Vamos considerar esse programa também a ISO 31001, que é a norma que traz a gestão de riscos enquanto requisitos, e que podemos aplicar muito, aprender muito com ela no nosso dia a dia. Temos também, além das aulas presenciais, o ambiente virtual, onde teremos exercícios online, fóruns de debate, chat para tirar dúvidas, materiais complementares, e este material online disponibilizado para vocês 24 horas por dia e com acesso direto à nossa coordenação técnica.
As aulas, 70% em sala de aula e 30% nesse ambiente virtual que comentamos. Nosso programa é composto por 8 módulos, onde teremos diversos professores atuando, trazendo as práticas atuais do mercado para vocês. E por último, como forma prática, faremos um trabalho focado na implementação da gestão de riscos em uma empresa, em cenários que traremos para vocês. Ou seja, reparem que o programa ele é muito completo. Com benefícios e objetivos do programa, aquilo que falamos, sacamos ao longo da palestra. Primeiramente, formar gestores que alinham conhecimento técnico, tem embasamento técnico e que consiga também praticá-lo de maneira assertiva na empresa. Porque nós, produtores, conforme falamos, têm conhecimento prático do que é feito pelas empresas no dia a dia. A ideia também é formar os líderes que possam responder pela empresa frente às demandas de clientes, de órgãos regulatórios, demandas internas. Para isso, vamos prover as ferramentas e melhores práticas de mercado. O que vocês verão em sala de aula, o que praticarão em sala de aula no ambiente virtual, é aquilo que o mercado preconiza. Vocês podem conferir aqui, pessoal, que nós temos um plano de investimento bastante atrativo. A nossa próxima turma está prevista para ser iniciada no dia 1º de outubro e com previsão de término em janeiro de 2017, com aulas aos sábados quinzenais, cujo horário das 8h30 às 5h30 da tarde. Nossa localidade é Avenida Paulista, 807, aqui em São Paulo. E reparem que vocês, por acompanhar essa palestra, possuem um desconto especial. Ou seja, o valor nominal, que era de R$ 3.990, para vocês que acompanham essa palestra, está no valor de R$ 3.100, com possibilidade também de parcelamento em 6 vezes pela máquina ou 12 vezes via PagSeguro com parcelas bem atrativas. Nessa condição, para inscrições realizadas até o dia 18 de julho. Deixo para vocês um agradecimento, fico à disposição para maiores informações e deixo também o contato do Marlon, que é o nosso responsável da área comercial, com quem você pode tirar dúvidas da parte comercial que nós falamos aqui. O e-mail dele está aqui, é o marlon.ribeira@sgs.com, e o telefone direto dele é o 11 3254 7837. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição. Muito obrigado e uma ótima noite.